Paz do Senhor, meus irmãos, como vocês estão? É um prazer enorme estar aqui de volta para ministrar a palavra do Senhor para vocês e é um grande prazer falar de Deus e não me canso de falar. A palavra é muito rica, é uma fonte inesgotável e sempre a gente tira muitas lições da palavra. Bom, hoje eu quero ministrar com vocês a respeito de uma palavra muito famosa, muito conhecida e que todos nós queremos viver e queremos que isso se realize, seja real na nossa vida, que é o Salmo 23, no verso 1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Vou ler de novo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Como isso soa gostoso, legal, seguro. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quem não quer viver isso? Quem não quer confirmar essa palavra na sua vida em todas as áreas? Nada me faltará quer dizer que inclui todas as coisas que nós necessitamos. E quem não quer viver assim? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. A gente não quer passar necessidade, a gente não quer que falte nada para nós, mas antes disso, o Senhor precisa ser o nosso pastor. Para isso ser real, as coisas têm que estar encaixadas. Não tem como não faltar nada se o Senhor não for o seu pastor. Para não faltar nada, preciso que Deus seja o meu pastor, que o Senhor seja o meu pastor. E esse nada faltará não inclui somente coisas materiais, mas abrange algo muito maior do que nós possamos imaginar. Então hoje eu quero compartilhar um pouco disso, sobre o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Bom, primeiro, nada me faltará então se o Senhor for o seu pastor. A pergunta que eu faço hoje para mim, para você que está me ouvindo, para a Rede Esperança, que geralmente assiste às nossas ministrações, o Senhor é o seu pastor? Essa é uma pergunta que eu quero que você faça para si mesmo. O Senhor é o teu pastor? Você já orou alguma vez falando, Senhor, eu não quero que me falte nada. Mas você já se perguntou se Deus de fato é o seu pastor. Mas como saber se Deus é o meu pastor? Nós vamos aprender algo aqui hoje. O que é um pastor, em primeiro lugar? Então, um pastor, ele é um guia, ele é um protetor, ele leva as ovelhas para onde tem alimento, aliás, os melhores lugares que tem alimento. As ovelhas vão onde ele as leva e à noite recolhe no aprisco. Então, se a gente for ver em relação ao pastor de ovelha, animal mesmo, ele faz algumas coisas que são rotineiras. Ele pega as ovelhas, leva as ovelhas para um pasto, ali elas ficam o dia todo comendo, nas pastagens que o pastor escolhe um lugar melhor, onde tem mais pastagem, onde tem mais capim para comer. Então ele sabe aonde é melhor para a ovelha. A ovelha não vai para onde quer, ela vai aonde o pastor a leva. A gente não vê relato nenhum de nenhuma ovelha, digo ovelha animal, se rebelando, dizendo, não, eu não quero comer esse capim que o pastor está me dando, eu vou comer outra coisa, eu vou comer pedra, eu vou comer outro tipo de alimento e eu não quero comer esse alimento e nem vou aonde o pastor está me levando. As outras ovelhas podem ir, mas eu tenho a minha opinião, eu vou em outro lugar. Não tem nenhum relato de nenhuma ovelha se comportar dessa forma. Eu digo ovelha animal. Agora ovelha de igreja, bom, deixa pra lá. Então o pastor ele é um guia. É ele que leva a ovelha aonde ele quer e não a ovelha vai aonde quer. Ele é um protetor. Na história, não só em Israel, mas em outros lugares que existem ovelhas que são pastoreadas por esses homens, elas são constantemente atacadas por outros animais carnívoros, que são os lobos, às vezes onças e outros animais que se alimentam de carne. Esses animais eles vão atrás da ovelha, e a ovelha é um animal dócil, não tem defesa, o máximo que ela pode fazer é correr, mas também não corre muito. Então ela é fraca, ela precisa de um defensor, ela precisa de alguém
que esteja ali para espantar, para protegê-la, para não deixar que esses animais cheguem perto. Então, por isso o ofício do pastor, por isso o pastor está ali vigiando, guardando o tempo todo. E olha que interessante, as ovelhas são atacadas por animais que são carnívoros, que se alimentam da carne. Isso diz alguma coisa? Né? O diabo se alimenta de quê? O diabo se alimenta da carne. E se o diabo, né, vê que você não tem um pastor, que você não tem um protetor, que ninguém está ali, né, te alimentando, e ainda mais, sem alimento você está fraco, e talvez não consiga nem correr. Então o diabo, ele ataca a carne. É interessante isso, ele ataca a carne e se alimenta de carne também. E isso eu estou dizendo espiritualmente. Se a nossa carne ela estiver fraca, se nós tivermos, né, sem alimento, o diabo pode vir nos destruir, porque ele se alimenta, né, da carne. No nosso caso, se alimenta da fraqueza da nossa carne. Então o pastor, ele é um guia, é um protetor, ele leva as ovelhas para onde tem alimento, as ovelhas vão aonde ele leva, e à noite ele traz de volta para a segurança do aprisco. Aprisco é um lugar, um curral, um lugar cercado, onde as ovelhas passam a noite, e ali o pastor também passa em vigília, né? Talvez dormindo com um olho fechado, outro aberto, para que os animais não venham atacar. Mas a noite é um lugar fechado, então é menos perigoso da ovelha, de algum animal conseguir entrar. Então o aprisco, ele fala daquela cerca de proteção, e isso aponta para a igreja. Quando você está dentro de uma comunidade cristã, junto com o rebanho, você está dentro do aprisco, e ao redor do aprisco existe uma cerca de proteção chamada unidade. Então, à noite ele não vai poder entrar, e esse aprisco é construído pelo próprio pastor. Isso é muito interessante. Então ele recolhe as ovelhas e elas obedecem à sua voz. Então o pastor não precisa, né, de um cabresto, não precisa de um freio, não precisa de um ferrão, não precisa de um chicote, não precisa de nenhuma ferramenta sabe, para que a ovelha obedeça a ele. Não precisa usar nenhum tipo de instrumento desse para que as ovelhas seguem o caminho correto, ou obedeçam a ele. Ele apenas fala e elas obedecem a sua voz. Isso também é algo muito legal, porque Deus não usa nenhum tipo de instrumento para nos machucar, não usa nenhum tipo de instrumento para nos deixar feridos. Ele não faz isso, ele apenas orienta, ele apenas fala. E a voz de Deus hoje é o Espírito Santo, que foi enviado para nos lembrar tudo que Jesus falou nessa terra, para nos lembrar de tudo que é correto, para testificar acerca do Filho. Porque o Filho, ele veio para ministrar a palavra, e são tantas palavras que Jesus ministrou, e ele mesmo disse que não precisava ficar preocupado com o que ia dizer quando os discípulos fossem levados para a frente das sinagogas, dos magistrados, né, dos fariseus, que o Espírito Santo haveria de lembrar tudo aquilo que ele havia ensinado. E hoje em dia a mesma coisa. Então o pastor, ele tem uma voz, e essa voz se chama Espírito de Deus, que tem falado conosco. Aqui, na questão do pastor de ovelha, ele também fala, ele dá um comando de voz para as ovelhas e elas obedecem. Olha só o que diz em João capítulo 10, Evangelho de João capítulo 10, no verso 27. Geralmente a gente vê muitas vezes falando sobre a palavra pastor, justamente para a gente entender o que é, ou como Deus quer nos tratar. O próprio Davi, antes de a gente ler isso aqui, o próprio Davi era um pastor. E ele estava descrevendo no Salmo 23 como que ele se sentia em relação ao pastorado de Deus sobre a vida dele. Ele sabia, né, como que Deus era o seu pastor, porque ele era pastor de ovelha, e ele sabia qual era o cuidado que ele tinha com as ovelhas, a proteção que ele tinha com as ovelhas, o alimento que ele dava para as ovelhas, na unção, o óleo que ele colocava sobre a cabeça das ovelhas.
né? Ele sabia como tratar, então ele tinha esse sentimento de que Deus também era o seu pastor, assim como ele era pastor daquelas ovelhas. Então ele entendia muito bem o papel de Deus como pastor. E ele escreve esse salmo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me fará repousar em pastos verdejantes, e ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu, Senhor, está comigo. Com certeza, em alguns lugares que as ovelhas passavam, talvez era lugar de vale, lugar de mato, ele atravessava talvez de um lugar para o outro para levar as ovelhas a um pasto seguro, a um pasto mais verde, né, de mais rico em alimento. E talvez esses lugares eram temerosos para as ovelhas, mas as ovelhas tinham a proteção dele. Nada de mal ia acontecer, porque mesmo que ela passasse por aquele lugar que aparentemente dava medo, mas o pastor estava ali. Se aparecesse um urso, se aparecesse um lobo, uma onça, qualquer tipo de animal carnívoro, o pastor estava ali para defender. E ele se sentia assim em relação a Deus. Mesmo que ele passasse por tantas tormentas, tantas coisas difíceis, Deus estava com ele e Deus está com você também. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, João capítulo 27 fala um aspecto aqui de pastor que eu acho muito bonito também, e é em relação a Jesus sendo nosso pastor, sendo nosso guia. João, no capítulo 10, perdão, é capítulo 10, não capítulo 27 não tem. Capítulo 10, verso 27. Olha o que Jesus está dizendo aqui: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então as ovelhas de Cristo ouvem a voz dele. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Vamos colocar aí um parênteses aí. Vamos colocar uma vírgula aí. Se ele for meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Há uma confirmação. Se eu estou confirmando que o Senhor é meu pastor, então de fato eu concordo que nada vai te faltar. Mas como é que você quer que as coisas andem bem e não falte nada se o Senhor não é o teu pastor? E como saber se o Senhor é o meu pastor? Quando eu ouço a voz dele e obedeço. É o que diz aqui em João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E muita gente está falando aí que são de Deus. Ah, eu sou de Deus, eu amo a Deus, eu ando com Deus. Deus é o meu pastor. Ou na hora da dor de barriga, na hora que a porca torce o rabo, na hora que a vaca vai pro brejo, aí ele, ah, meu Deus, por que o Senhor deixou acontecer isso? Por que me faltou tal coisa? Por quê? Porque o Senhor de fato não é o teu pastor. Não é que ele não quer ser, é você que não quer ser ovelha dele. E quando eu não quero ser ovelha dele, uma das coisas que confirma que eu não sou ovelha de Deus e de Cristo é quando eu ouço a voz dele e não obedeço. Eu posso até ouvir, mas não obedeço. As ovelhas de Deus ouvem a sua voz e obedecem, e a seguem, andam num padrão. Deus tem um padrão para nós. Ele tem um padrão de vida, ele tem um padrão de relacionamento, ele tem um padrão de vida financeira. Deus tem padrão de a gente viver em sociedade. Deus tem um padrão de prática, das minhas práticas não serem iguais às que são do sistema do mundo. Então há uma diferença entre aqueles que ouvem a voz de Deus e os que ouvem a voz do sistema, da ideologia desse mundo. Então nós pensamos diferente, andamos diferente, vestimos diferente, temos aspecto diferente. Não tem como. Treva e luz são muito, mas muito distintos. Treva é escuro e luz é tudo revelado. Então as pessoas dizem, ah, eu sou de Deus, mas não ouve. Jesus está dizendo, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e a segue. Não é só ouvir, não é só saber que isso é errado ou que isso é certo. É o que eu estou fazendo com isso. Deus está falando. E está cheio de gente no planeta inteiro que diz que é de Deus, mas não segue, não pratica. Ele ouve, mas ele não segue, não obedece. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não vai faltar se ele for seu pastor. E aquele que de fato é ovelha desse pastor, chamado Jesus Cristo, ele ouve a voz e segue esse pastor. E obedece esse pastor. E aqui em João, no capítulo 10 mesmo, no versículo 17, diz assim, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Esse é o pastor que nós estamos falando. Ele dá a vida por nós. E seguindo aqui o versículo 12, o mercenário que não é pastor,
a quem não pertence às ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo arrebata e a dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Então, Deus se importa. Apesar de existirem aí, infelizmente, homens que se denominam pastores, mas não são chamados de mercenário, porque o mercenário abandona a ovelha. Porque ele é mercenário, está só interessado em mercenário, a palavra diz tudo, ele só está atrás de recompensa. Infelizmente, nós estamos também repletos disso, mas isso não anula o verdadeiro pastor que é Cristo. Não anula os verdadeiros pastores que são usados por Deus de verdade, que são homens que estão na terra hoje, que estão pregando, que são pastores de verdade. Mas a ovelha de Cristo mesmo, a ovelha de Deus mesmo, obedece à voz. Talvez você diz assim, não, mas eu não obedeço à voz de Deus mais porque eu fui enganado. Eu fui numa denominação que são todos mercenários, todos atrás de recompensa, são caçadores de recompensa. Tudo bem, existe, mas isso não anula o verdadeiro pastor que é Cristo. E isso não impede você de obedecer à verdade, à Bíblia. Porque Jesus está dizendo, eu sou. Se tem pastor ruim, eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E ele fez isso indiscutivelmente, senão você não estaria vivo hoje e não teria essa porta escancarada, enorme, chamada graça para você entrar hoje. Então reveja os seus conceitos. Aí eu não sigo mais a Deus, eu não quero mais ouvir falar ouvir a palavra e seguir a palavra, a voz de pastor, porque eu fui enganado. Tudo bem, compreendo o seu trauma, compreendo a sua situação, tem lógica o que você está passando, porém não tem como você deixar Deus. Não é argumento, não serve como argumento para você deixar ou anular a palavra de Deus. Então, se você é ovelha de Deus, de alguma forma você tem que vencer esse trauma, vencer essa situação, voltar-se para o bom pastor, ouvir a voz dele e seguir. Aí o Senhor vai ser seu pastor e nada vai te faltar. E seguindo o texto aqui, verso 14, eu sou o bom pastor. Conheço minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. E dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Preciso trazer também estas. Elas ouvirão minha voz, então haverá um só rebanho e um só pastor. Glória a Deus. Então Deus, a intenção desse pastor é juntar todas as ovelhas. Mesmo aquelas que não estão nesse aprisco ainda, mas ele quer trazer. Quem são aquelas que não estão no aprisco ainda? Aquelas que ainda estão no sistema do mundo, que ainda está enganada pela ideologia desse mundo, que ainda está na carne, que ainda não nasceu de novo, mas ele diz que tem muitas ovelhas ainda que ele vai chamar para vir para esse aprisco. E ele está chamando você, se você não faz parte desse aprisco, a ouvir a voz dele e segui-lo. Aí nada vai te faltar. Amém? Voltando aqui no Salmo 23, para nós encerrarmos, e eu espero que você esteja sendo edificado com essa palavra. Salmo 23, volta lá no Salmo 23. As coisas que ele... A revelação que Cristo tem para nós é que nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo para que sejamos edificados e façamos parte desse corpo, desse aprisco, e nada vai te faltar. Se ele é seu pastor, então você precisa ouvir a voz dele. Então, as ovelhas, recapitulando aqui, as ovelhas são colocadas num lugar de segurança, são levadas aonde o pastor quer, ela come o que o pastor dá para comer, ela ouve a voz e segue. Então, em João 10, 27, nós lemos que ele é o bom pastor. 10, 16, ele dá vida pelas ovelhas. Agora, como ser uma ovelha desse Senhor? Como ser uma ovelha desse pasto, desse aprisco, e nada me faltar na vida? E isso, não, como eu disse, não é só coisas materiais, mas nada te falta emocionalmente, no seu equilíbrio, não falta nada na sua área espiritual também. Tudo que você precisa, ele vai te dar. Ele é provedor. Então, tudo que eu preciso, uma decisão, ele vai te dar sabedoria, ele vai te dar discernimento, ele vai te dar conhecimento, ele vai te dar capacitação. Tudo que você precisa, não vai te faltar nada se ele for o teu pastor. Isso eu te garanto. Então, como ser ovelha desse Senhor? Primeiro, é através da palavra.
Se você obedecer às Escrituras, ler as Escrituras, e você obedecer o que está escrito nesse livro chamado Bíblia, já é algo para você começar muito bem, para ser parte desse povo, para ser parte desse aprisco e para ser ovelha desse pastor. Em segundo, você precisa ouvir os mensageiros. Como eu disse, tem muita gente falando bobagem na internet e até mesmo dentro de igrejas, né, que as pessoas frequentam, mas aí é uma questão de você comparar com a Escritura. A Escritura não vai te deixar ser enganado, mas tem muitas mensagens que Deus está falando através de muitos homens espalhados por toda a terra. Talvez na sua cidade mesmo tem homens de Deus falando da palavra. Deus está falando através desse homem. A mensagem de Deus está chegando ao teu coração, mas você ouve e não obedece. Então você precisa crer na palavra, você precisa ouvir os mensageiros. Em terceiro lugar, você precisa urgentemente, depois de ler a palavra, depois de ouvir os mensageiros, você precisa fazer algo que talvez você não fez ainda, é entregar a sua vida de todo o coração a esse pastor chamado Jesus. Você precisa confessar o nome de Jesus. Mas não tem como você confessar o nome de Jesus sem você conhecer a Escritura, sem você ouvir os mensageiros. A fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Não tem como eu converter. Como é que eu vou converter se eu não ouvir falar? Como é que eu vou converter, como está escrito em Romanos, o apóstolo Paulo dizendo, como eu ouvirão se não tem quem pregue? As pessoas se convertem através da mensagem, através da pregação da palavra, através de um culto, através de uma célula, através de uma reunião. Você precisa parar um pouco para ouvir sobre esse pastor. E depois de ouvir, você precisa questionar. Vai lá na Bíblia, vê se o que aquele pastor está falando, que aquele líder de célula está falando, está escrito na Bíblia. Se tiver escrito na Bíblia e você crê nesses mensageiros, crê na palavra, então você vai ter que tomar uma decisão diante daquilo que está sendo ensinado, daquilo que está sendo pregado. Ou você entrega a vida para Jesus. Se você ouvir mesmo a palavra, se você está ouvindo esse pastor, você vai entregar a tua vida para Jesus. Mas como é que eu sei quando que eu tenho que entregar a vida para Jesus? Eu tenho algo para te dizer, eu não sei. Você não sabe. Como que eu entreguei minha vida para Jesus? Eu só sei que sei. Como eu sei, não sei. Eu só sei que eu estava lá e eu ouvi, eu não era convertido, eu era alguém de coração fechado, uma pessoa cheia de rancor, de ódio de muita gente. E de repente eu ouvi a palavra na porta de uma igreja. O pastor, o mensageiro estava falando e eu ouvi aquela palavra entrou no meu coração e eu decidi ouvir essa voz. Eu ouvi a voz do pastor, né? Não só do pastor, mas do pastor dos pastores que estava falando nesse pastor através do Espírito Santo, por meio do Espírito Santo. Ele estava sendo usado por Deus para falar comigo. Então eu ouvi a voz do pastor, do bom pastor, e eu resolvi obedecer. E qual que era o pedido que o pastor tinha feito aquele dia? O pastor dos pastores usando aquele pastor. Qual era a voz que o Espírito Santo, a palavra que o Espírito Santo estava falando no meu coração? Entrega a tua vida para Jesus. E de fato, aquele dia eu entreguei. Eu era incrédulo, mas a palavra entrou no meu coração e a fé vem pelo ouvir, como eu acabei de falar, e ouvir a palavra de Deus. Eu ouvi a palavra de Deus, a fé entrou no meu coração e eu entendi que eu tinha que entregar a vida para Jesus. Então, a partir do momento que eu ouvi essa palavra, a palavra penetrou no meu coração e eu acreditei nessa palavra, então eu levantei minha mão, aceitei Jesus naquela noite e a partir daquele momento o Senhor passou a ser o meu pastor. E eu te garanto, a partir daquele dia, nada me faltou. Apesar que talvez aparentemente tenha me faltado, talvez materialmente tenha faltado algo, mas aquilo tudo era uma luta, era uma prova, era um teste, era para que eu fosse aprovado. Então muitas coisas materiais, naturais, me faltaram. Sim, passei por algumas situações, mas nada me faltou. Não faltou palavra, não faltou pessoas ao meu redor, não faltou conselho, não faltou proteção. Em todo esse tempo que eu estava sendo perseguido, naturalmente falando, e aparentemente falando, até mesmo derrotado, em crise, mas em todo esse tempo, já passaram mais de 20 anos, e eu ainda estou aqui. Por quê? Porque o Senhor é meu pastor.
e nada me faltará. E vai continuar não faltando, eu tenho certeza. O próprio Davi, que escreveu esse salmo, ele diz também que ele já foi moço, mas até hoje ele nunca viu um justo, até aquele dia, né? Ele não tinha visto nenhum justo mendigar o pão. E você também não vai mendigar o pão. É claro que isso também se refere à vida material, se refere à vida daqui da terra. Se você não quer que falte nada, você pode ter tudo, casa, carro, pode ter tudo. Isso não é pecado. As coisas acrescentadas, mas primeiro você tem que buscar o reino de Deus. Primeiro você tem que ouvir a voz desse pastor. Se você ouvir a voz do pastor, gradativamente, dia a dia, de glória em glória, até esse dia completo, a tua vida vai financeiramente, emocionalmente, nos seus relacionamentos, na sua vida profissional, as coisas gradativamente vão entrando no eixo, mas nada vai te faltar. Não vai te faltar. Nunca vai te faltar nada, se ele for o teu pastor. Volta a perguntar: Deus é o teu pastor? Você obedece à voz dele? Se você fizer isso, você será bem-aventurado em todas as coisas. Tudo que você colocar a mão vai prosperar. Mas ele precisa ser o seu pastor para nada te faltar. Então que Deus te abençoe. Fique com essa palavra no teu coração e procure andar dentro das Escrituras, dentro da palavra, ouvindo os mensageiros e ouvindo a voz, o mais importante, ouvindo a voz desse pastor, para não te faltar nada. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor.